Uhum. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, Ei, Renata, quanto tempo, que bom te ver. muito tempo, né? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Estou Fico sem- ansiosíssima por essa aula. Oh, meu Deus! Eu confesso que eu amo esse Boa assunto. noite, Oi, Thalita, tudo bem? Tô vendo o tudo pessoal bom? chegando. Eu É tenho... porque é 7h20, né? Aí abri para ver se já estava aberto. É, isso mesmo. Vou esperar para o pessoal, vou aguardar, né, enquanto o pessoal vai entrando. Bom que a gente vai dando um tempinho para tudo encaixar. Hoje Isso. aqui é Maricá e Jacarepaguá, né? Tá, Jacarepaguá não, é Parque Parque Fluminense. Fluminense. Isso. Isso. Thalita é de Parque Fluminense? Sou Ah, professora de lá. legal. Legal. Bom que eu vou conhecer Estou um novo, né? Que o pessoal de Maricá assistindo. já conhece.
É o quê? Boa Perdão, noite, eu sou a Amanda, eu sou de Jacarepaguá. É porque eu não consegui assistir a aula na segunda, eu tô aí com vocês. Boa noite, Deus abençoe. Ah, seja bem-vinda, Amanda. Eu tava te procurando, agora que eu vi que você tá com a câmera desligada, né? Mas já tá por aqui. Tá, Bem-vinda, tchau. viu, para nossa aula. Obrigada. Bom também é que a gente consegue fazer isso agora, né? Por questão de ter os 2 dias, às vezes a gente não consegue. Eu vi também uma pessoa de Maricá na segunda-feira, na aula. Isso, eu achei ótimo, achei ótimo. Foi muito bom. Ainda tem o recurso de sexta, né? É Tá verdade. bom, então. É bom também que a gente vai conhecendo as pessoas de outras igrejas, né? Que às vezes a gente fica. Eu tava com contato só com o pessoal de Maricá. Agora a gente vai conhecendo pessoas de outros lugares, conversando também. Muito bom. Eu vou aguardar um pouquinho, gente, para a gente começar quando o pessoal for chegando. Sabe o que eu queria fazer? Eu vou aproveitar que vocês estão aqui. Eu queria testar um vídeo. Na segunda-feira eu fui passar, mas eu não consegui botar áudio. Eu vou bem ver se funciona. Vê se vocês vão ouvir o som do vídeo, se vai estar tudo certo hoje. Vocês estão ouvindo? Muito longe. Muito longe, né? É. Gente, Eu tô como só tá vendo. longe? Você tá no notebook? Tô. Não será o áudio do notebook? Alguma coisa? Eu tô tentando aumentar todo o áudio daqui dele. Tá longe ainda pra vocês, né? Que eu acho que eu já botei tudo no máximo. E desliguei, peraí. A imagem chega certinho, né? A imagem tá Chega, boa, a imagem mas o áudio não. O problema é o áudio, né? Deixa eu admitir aqui 2. Eu não sei como faz para botar o áudio. Também, se eu não conseguir, eu faço igual segunda-feira. Mando para vocês depois pelo link do YouTube. Peraí, só um minutinho. Boa noite. Boa noite. A professora deu uma saidinha, mas já volto. Tá bom. Eu achei que, de repente, se eu tirasse o fone, ia chegar para vocês. Oi, Ramon, tudo bem? Pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Eu achei que se eu tirasse o fone, o áudio ia chegar para vocês, mas eu acho que não tem jeito não, gente. Não vou saber fazer isso. Porque eu aumentei todo o som daqui e continua distante para vocês, né? Tem até o Qual é o link. seu nome mesmo? Fernanda. Tá. Fernanda, vou catar uns alunos lá, tá? Tá bom. Porque eu fico indo e voltando, pegando o pessoal. Eu meio que dou uma ajuda, então saio, volto, mais ou menos assim. Beleza, fica à vontade aí. Acho que a gente já tá na hora, a gente já pode ir também pensando em iniciar, né? Devagarzinho o pessoal vai chegando. Acho que eu já admiti todo mundo, tá chegando mais gente aqui, ó. Acho que eu já admiti todo mundo. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aqui devagarzinho, né, quero dar as boas-vindas para quem eu não falei ainda. Hoje a gente tem um encontro com o pessoal teoricamente, né, é o pessoal de Maricá e de Parque Fluminense, mas tem também a Amanda de Jacarepaguá, não sei se tem mais gente por aí. Enfim, sejam muito bem-vindos. Um prazer enorme rever o pessoal que eu estava com saudade daqui, que a gente já se encontrou no primeiro semestre, né, de Maricá. E um prazer muito grande conhecer as pessoas também das outras igrejas. Eu acho que
algo bacana que a tecnologia nos oferece. Tudo na vida tem perdas e ganhos, né? E é óbvio que pessoalmente a gente consegue às vezes fazer algumas coisas que pela internet fica bem limitado, mas a internet também ela amplia muito o nosso alcance, como por exemplo, a gente consegue ter acesso a pessoas mais distantes, pessoas de outras cidades, e a gente tem que tirar o melhor de tudo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na segunda-feira eu dei essa aula e eu vou repetir a aula hoje na quarta-feira. A gente vai estar dando início à nossa matéria de Fundamentos da Graça. E eu queria me apresentar para quem não me conhece ainda. O meu nome é Fernanda, eu sou de Maricá. E como eu sempre falo, mas é uma verdade assim na minha vida, que esse assunto, falar sobre os fundamentos da graça de Deus, eu considero que tem alguns assuntos assim que é como se fosse um divisor de águas na nossa vida, assim. É como se a gente pode ouvir, às vezes, falar sobre umas coisas durante muito tempo, mas de repente os nossos olhos se acendem, a gente se ilumina para uma verdade. E Jesus ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse assunto, o conhecimento, né, crescer mais, a gente sempre tem mais a conhecer e a aprender. Mas quando eu comecei a fundamentar mais o meu entendimento sobre fundamentos da graça, foi algo que mudou muito, muito, muito a minha forma de se relacionar com Deus. O meu relacionamento com Deus, ele foi de um crescimento, assim, para mim, de uma leveza, né? Eu creio que Jesus não morreu para que a gente tivesse uma religião. Eu sempre falo isso, mas eu acredito muito nisso. Jesus morreu para que a gente tivesse um relacionamento íntimo, pessoal e sincero com Deus. E Deus sempre se relacionou com o homem através de alianças. E a gente, ao longo dessa matéria, basicamente, a gente vai estudar isso, né? Essas alianças. Hoje é uma aula bem inaugural. Hoje eu quero deixar de uma maneira bem informal. Eu quero só introduzir o assunto. Instigar você a queimar também por esse assunto, sabe? A ter desejo de conhecer mais sobre esse assunto, porque hoje a forma que a gente se relaciona com Deus é através da aliança da graça, é o tempo que a gente está vivendo, é o ano favorável do Senhor, o tempo da sua graça sobre nós. E aí, a partir das outras aulas, a gente vai estudar na semana que vem. Eu creio que a gente vai falar sobre a troca da aliança, entender, né, alguns conceitos que a gente fala muito sobre o que é a antiga aliança da lei, alguns chamam da aliança de Moisés, o que é a nova aliança da graça. Então, a gente vai começar a compreender um pouquinho tudo isso melhor. Mas hoje eu quero abrir esse assunto, eu quero abrir o coração com você, eu quero falar para você a importância que eu tiro desse assunto, da gente conhecer mais sobre isso e da gente entender que hoje a gente se relaciona com Deus por meio da sua graça. E a graça de Deus fala desse favor imerecido, fala desse lugar nele, né, onde a gente tem acesso, onde a gente tem liberdade, aonde a gente pode desfrutar da presença desse Pai que nos aceita, que nos ama e que tudo que Deus nos dá, né, Ele nos dá pela sua graça e tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe pela fé. Um presente, quando ele é dado, a gente precisa receber, a gente precisa tomar posse desse presente, né? Eu posso, se eu pegar aqui a chave do meu carro e falar, aqui, ó, quem quer? Quem quer? Alguém quer? Eu queria presentear você com o meu carro. Se eu te dou, né, o presente só passa a ser seu a partir do momento que você recebe. Você já tem direito a ele, eu já te entreguei, mas se você não toma posse, se você não vem aqui e não pega a chave, você não vai desfrutar daquilo que já é seu, porque se eu te dei, aquilo é seu, né? E a graça é um favor imerecido, é um grande presente que Deus nos deu. É algo que a gente nunca vai ser capaz de merecer. Tem um texto, eu vou começar com ele hoje, lá de Romanos, mas eu quero ler na Bíblia da versão A Mensagem. Então, se você tiver uma versão diferente, eu sugiro que você anote para reler depois, mas que agora nem vale a pena você me acompanhar, porque é uma versão bem diferente. Mas eu queria ler Romanos 4, a partir do versículo 1. É um texto onde Paulo está nos ensinando de maneira profunda sobre as alianças. E ele usa aqui uma fala muito simples do nosso dia a dia para que a gente consiga entender o que é essa graça na nossa vida. Romanos 4, no versículo 1, diz assim: Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que ele fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão.
Assim, lemos nas Escrituras, Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. Se você dá duro, faz um bom trabalho, você merece o pagamento. Ninguém pode dizer que seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer e confia que Ele o fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe, essa confiança em Deus é o que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de Deus, pura graça. Então, eu creio que esse texto ele explica muito bem para a gente o que é essa graça. Essa graça é um presente. E é um presente, né? O autor de Romanos está dizendo, olha, se você se esforça, se você trabalha, né? Se você me contrata para fazer um serviço e eu presto aquele serviço para você, quando você vier me dar o pagamento, ninguém pode dizer que você está me dando um presente, porque não é um presente. Eu dei duro, eu me esforcei, eu mereço aquele valor do acordo que a gente fez. Agora, se você me dá algo que está muito além da minha capacidade de fazer, né? Algo que eu jamais conseguiria fazer por esforço próprio, é algo que eu não sou capaz de merecer aquilo, isso é um presente. E não tem nada que eu possa fazer para merecer aquilo. Então, quando a gente fala sobre a Aliança da Graça, a gente está falando sobre a história de Deus, sobre o amor de Deus com a humanidade. É algo que você não é capaz de merecer, eu não sou capaz de merecer, não importa o quanto a gente faça, o quanto a gente se esforce, com a nossa própria justiça, com o nosso próprio jeito de fazer as coisas, a gente nunca vai ser capaz de merecer aquilo que Deus fez por nós. É pura graça, é um presente que a gente precisa aprender a receber, né? A gente não merece, a gente não fez por onde, a gente não é a nossa história, não é o que a gente faz ou deixa de fazer, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com o que Jesus fez na cruz. Então, a gente entender sobre a graça é a gente entender sobre a obra da cruz, né? A graça é uma pessoa, a graça é a pessoa de Jesus, é o presente que Deus deu ao mundo que a gente não é capaz de merecer, mas Ele escolheu se dar. É tão interessante a gente pensar que Jesus não foi obrigado a fazer o que Ele fez. Ele disse, a minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Ele escolheu dar a sua vida porque ele sabia que ele era o único que poderia, né, levar sobre si, que cumpriu a lei com excelência, que tinha o direito. Ele era o único que merecia. Nós jamais seríamos capazes de fazer sozinho. Se a gente continua acreditando que é na força do nosso próprio braço, que é no nosso próprio esforço, que a gente consegue alcançar qualquer coisa de Deus, isso faz com que o nosso relacionamento com Deus se torne algo pesado, se torne algo religioso, se torne algo que muitas vezes traz mais peso para a nossa vida do que leveza nessa intimidade com Deus, do que leveza nesse lugar que a gente tem em Deus. Eu queria muito passar um vídeo para vocês, gente, mas eu tô com muita dificuldade no áudio. Mas ele é um vídeo legendado, eu tava pensando aqui. Eu acredito que dá até pra gente acompanhar, porque eu acho que ele vai abrir bem um assunto que eu queria falar com vocês agora. Eu vou botar, como é legendado, dá para vocês lerem o áudio, eu tô sabendo que tá bem distante. Mas eu também posso compartilhar o link com vocês depois, tá? Mas ele é no YouTube, muito facinho, você acha. O vídeo se chama Balança de Deus. Vê aí se vocês vão receber pelo menos a imagem, que daí dá para vocês acompanharem com a legenda. Quem estiver me acompanhando aí, vocês estão vendo, gente? Está dando para vocês verem? Vou dar play aqui. Se estiver não dando para ver, vocês me avisem. Ok.
Deu para vocês acompanharem comigo, gente? Se ficou ruim, Sensacional. Muito top, muito gostei. top. Gente, eu amo esse vídeo, assim, é um vídeo muito curtinho, assim, de 2 minutos, mas ele explica exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. E quantas vezes... É do meu, né, que tá vindo esse som, gente? Eu acho que é meu YouTube que ficou ligado aqui, peraí. Agora sim. Tinha esquecido de dar pausa. Quantas vezes o nosso relacionamento com Deus, a gente não coloca dessa forma também. A gente não começa a achar que são as nossas obras, é o que a gente faz, que faz com que a gente seja mais aceito ou menos aceito do que alguém, que faz com que a gente seja melhor ou pior do que alguém. Quantas vezes a gente está na igreja, a gente começa a achar que tem um termômetro de espiritualidade, assim, a gente não assume isso muito descaradamente. Mas lá no fundo, às vezes a gente começa a enxergar as coisas dessa forma. Ah, fulano é muito espiritual. Fulano é muito assim com Deus. Ah, aquele fulano não é tão assim com Deus, não. E quando a gente entende a graça, uma das coisas mais extraordinárias, assim, da graça para mim, é a gente entender que sem Cristo, não importa o que você faça, não importa a sua história, não importa se você cresceu na igreja, se você nunca se desviou, se você fez tudo certinho. Não importa se você passou por um período turbulento, se você fez todas as coisas mais tenebrosas do mundo, se você cometeu as maiores atrocidades. Não importa, porque não importa a sua história desde que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, desde quando você fez dele o seu Senhor e Salvador, desde quando você reconhece a Ele como o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, ele não faz uma reforma na nossa vida. Ele não vem para pintar as paredes, para deixar a gente bonitinho por fora e por baixo ele deixa o mofo todo ali. Não é assim. Eu me lembro que quando eu fui reformar o quarto do meu filho, né? Eu tive o primeiro filho e depois quando o segundo nasceu, a gente reformou, porque aquele quarto com berço passou a ser do segundo. Aí a gente olhou para as paredes e a gente falou assim, não tá tão ruim, tinha papel de parede lá. Aí, tá bonitinho o papel ainda, acho que não tá precisando. Mas eu olhei e falei assim, todo o resto da casa tava com a parede úmida, né? Quem é de Maricá, acho que vai me entender que aqui em Maricá a gente tem muito problema de umidade, né? Se não fizer a casa muito bem feita por baixo, a casa costuma ter muita umidade. E eu falei, não é possível que todos os outros cômodos estão com umidade, menos o quarto do neném. Mas estava tão bonitinho no papel de parede, a gente mexe ou a gente não mexe? A gente mexe ou a gente não mexe? Aí eu falei, vamos mexer, porque toda casa está com umidade. Quando a gente puxou o papel de parede, por baixo tava tudo completamente mofado, assim. A gente puxou o papel de parede, quase que a parede vinha junto, de tanto mofo que tava. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente entregou a nossa vida para Ele, quando a gente se rendeu a Ele, Ele não botou um papel de parede bonito e faz parecer que, ó, por fora, não é uma coisa de aparência. Olha, você não vai viver uma vida religiosa para as pessoas, você não vai mostrar um jeito, você não vai mostrar algo que por trás não é verdade. Jesus não fez assim. Quando a gente entregou a nossa vida para Ele, Ele botou a casa abaixo, Ele botou a parede abaixo, Ele derrubou tudo. Ele falou que tudo ficou para trás e fez de você algo novo, uma construção nova, completamente do zero, com uma nova estrutura, e essa nova estrutura é a essência do próprio Deus dentro de nós. Foi isso que Cristo fez, né? A gente estudou muito sobre isso na matéria da realidade nova criatura, mas eu acho que o resumo cabe bem aqui, que essa matéria eu acho que é uma boa sequência dela. É quando a gente entende que quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele soprou Ele mesmo em nós. O homem tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus, andava de mãos dadas com Deus. E aí o pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a morte, e é tão interessante a gente ver que o pecado entrou pelo engano, e eu creio que é uma arma que Satanás usa muito contra a igreja, inclusive hoje, o engano, tentar distorcer os ensinamentos, os conceitos, os princípios que Deus traz para cada um de nós. A serpente aparece lá no Éden, ela fala assim, olha, se você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. Mas quando Deus criou o homem, ele já tinha dito que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quantas vezes a gente não busca coisas, aprovações humanas, a gente não anda procurando afirmações, procurando ser visto, procurando ser notado, procurando ser reconhecido, numa tentativa de se sentir valorizado, porque a gente não entende que a gente já é. E Satanás vai nos enganando, colocando um anseio no nosso coração de coisas que a gente já tem. Porque a Bíblia diz que nós já somos completamente aceitos, que nós já fomos completamente amados, que nós já fomos completamente restaurados. Mas aí Satanás vai enganando a gente, né?
Se Deus te ama mesmo, por que isso está acontecendo na sua vida? Se você é importante mesmo, por que você está passando por isso? E vai trazendo engano. Foi assim que ele enganou Adão e Eva também no jardim, e ele tenta fazer isso na nossa vida também. Então é por isso que é importante a gente buscar o conhecimento verdadeiro e genuíno que vem da palavra de Deus para nós. A gente entender quem é o Deus Pai que a Bíblia nos apresenta. Não é o Deus Pai baseado só em experiências de A, de B, de C. Não é o Deus Pai baseado no que eu entendo por Pai na figura humana. Quem é o Deus Pai que a Bíblia vai me apresentar? Esse que eu preciso conhecer, esse que eu preciso entender e saber quem é. Então, né, quando o pecado entra no mundo, o salário do pecado é a morte e o homem perde a comunhão com Deus. O homem se separa de Deus, o homem se afasta de Deus. E Deus, ele sempre amou a comunhão com o homem. Deus criou o homem para que a gente se relacionasse com ele. O coração de Deus sempre queimou de desejo para que a gente fosse um com ele. Então, Deus vem e bola o plano perfeito, o plano da salvação. É um dos versículos que eu acho que explica isso com maior clareza. Eu sempre sugiro esses textos. Eu acho que é uma leitura fundamental para a gente entender isso. Ali, Romanos 3, 4, 5, né? Textos que vão nos mostrar sobre o plano da salvação, o plano perfeito, aonde a Bíblia vai nos dizer que nós nos afastamos de Deus pelo pecado. A gente vai estudar isso com muitos detalhes na semana que vem, com bem mais calma, quando a gente for falar sobre a troca da aliança. Mas, enfim, Deus dá os mandamentos e a Bíblia vai dizer para nós que os mandamentos foram dados para que, diante de Deus, todos nós sejamos culpáveis. O que é isso? A Bíblia está dizendo que a lei ela chegou a nós para que a gente entenda que na nossa justiça humana, nenhum de nós é bom o suficiente, como a gente viu naquele vídeo. Nenhum de nós consegue, não importa se você, eu fiz serviço social a vida inteira, fiz missões na África, eu fiz tanta coisa boa para todo mundo, mas se não for Jesus na sua vida, você não é bom o suficiente. Então a lei foi exposta para que a gente seja culpável. Sem Cristo a gente não consegue alcançar. Mas quando a gente entende que Cristo é o nosso Salvador, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, é como se a gente trocasse de lugar. O que estava sobre nós, todo o peso, tudo que a gente carregava, vai para o ombro dele. E Ele sim é bom o suficiente. E é por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha para você hoje, Ele não enxerga mais os seus pecados, as suas fraquezas, as suas limitações. Ele enxerga a marca do sangue de Cristo na sua vida. É por isso que Deus olha para você e diz, santo, justo, irrepreensível, perfeito. Porque quando Deus te vê, Ele está te vendo através do sacrifício de Cristo. Existe um manto de justiça sobre a nossa vida que nos cobre. E é isso que nos faz aceitos diante de Deus. É esse o poder do sangue de Jesus. Então, a gente entender a graça é a gente entender o poder do sangue. Quando a gente diz o sangue de Jesus tem poder, não é só uma frase clichê que a gente aprendeu a decorar nas igrejas, né? Às vezes a gente fala isso de uma maneira decorada, a gente faz jargão com isso, a gente até brinca, o sangue de Jesus tem poder, de tanto que isso foi falado, mas de fato e de verdade, o sangue de Cristo tem muito poder. Foi o sangue de Jesus que mudou a nossa história. Foi o sangue de Jesus que perdoa o nosso pecado. E é o sangue de Jesus que nos diz que não importa qual seja a sua história. Não existe história que o sangue de Cristo não tenha poder de reescrever. Não existe pecado que o sangue de Cristo não tenha poder de apagar. Então, tudo que a gente precisa entender é quem Jesus é. Quando a gente fala sobre graça, é a gente falar sobre a suficiência de Cristo. É a gente entender que tem tudo a ver com Ele. É a gente entender que os nossos olhos precisam estar nele. É a gente entender a nossa dependência dele. É a gente entender que a gente precisa tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com ele. E nada a ver com a gente. Né? Como a gente leu no texto de Romanos, é a história de Deus e não a de Abraão. A parte de Abraão foi confiar em Deus. E isso, né, na versão mais tradicional diz, foi imputado como justiça na vida de Abraão. Porque ele creu em Deus. A parte de Abraão foi crer. Todo milagre, toda a coisa extraordinária que acontece é com Deus. Deus é o autor da história. Então, a gente entender sobre a graça é a gente entender esse Deus que nos ama de uma maneira tão extraordinária, que escolheu nos amar, que teve um plano perfeito para que a gente fosse reconciliado com Ele. Então, um Deus santo não pode conviver com pecado, um Deus santo não pode conviver com imundície. Então, é por isso que o pecado nos separou de Deus. Mas, então, vem um plano perfeito da salvação. Jesus Cristo se entregou por nós. Ele assumiu o nosso lugar. E eu vou te falar uma coisa, viu? Esse conceito na vida de quem não entende a graça dá um nó em cabeça de religioso. Porque fica exatamente como no final do vídeo, pessoal, não é justo.
Não é justo, mas eu fiz missão, mas eu faço isso, mas eu faço muita coisa. A gente é tão cheio de justiça própria e a Bíblia tem vários versículos nos ensinando a sair desse lugar, tirar o conceito de justiça própria, de entender que a gente não consegue. Eu até depois posso procurar referência, mas Jesus ele conta uma parábola do homem que era muito religioso e a Bíblia diz que ele orava, que ele jejuava e que ele fazia tudo muito certinho. E ele falou, Deus, e ele orava e buscava Deus. Deus com certeza vai me ouvir, porque eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, porque eu sou alguém que jejua, eu sou alguém que ora não sei quantas horas por dia. E aí aparece um que vai orar e fala assim, Deus, ser propício a mim, pecadora, assim, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso de ti. E Jesus ele vai nos dizer que foi essa oração que Deus ouviu. Essa oração que tocou o coração do Pai. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender, a graça ela vem para nos revelar a nossa total e completa dependência de Deus. Para que a gente viva tudo que Deus tem para nós, só tem uma forma da gente fazer isso, que é dependendo da obra e da ação do Espírito Santo na nossa vida. E quando eu falo assim que o conhecimento sobre a graça mudou completamente a minha forma de se relacionar com Deus, é porque isso foi verdade de fato. Né? Eu cresci na igreja, então eu cresci ouvindo sobre isso, a palavra de Deus sempre foi algo que fez parte da minha vida, mas eu me lembro que tem um momento onde aquilo começa a ganhar luz para nós. Deixa de ser a fé dos meus pais e passa a ser a minha própria fé. E eu me lembro que, então, eu comecei a ser mais ativa na igreja, né? E comecei a me descobrir pregando, fazendo algumas coisas. Mas eu me lembro que nos primeiros anos, assim, que eu preguei, era algo que me desafiava muito, porque eu ficava meses preocupada com aquilo, e quando eu sabia que eu ia pregar em qualquer evento que fosse, eu fazia, assim, rotinas, eu vou acordar de madrugada, eu vou escolher uma hora da madrugada para acordar, para orar, porque eu preciso fazer isso para, na hora, Deus me usar. E eu ficava nessa loucura, assim, e porque era uma loucura mesmo, eu ficava pensando que eu tinha que fazer tudo quadradinho, para chegar na hora e Deus me usar, porque eu entendia o privilégio que era compartilhar a palavra de Deus. Isso sempre queimou no meu coração, sempre amei fazer isso. Mas eu achava que eu tinha que cumprir todo um ritual antes para que eu fosse eficaz naquilo que eu estava fazendo. Só que aquilo virava um peso para mim tão grande que eu me lembro de uma vez, quando eu estava começando a pregar, meu pai entra no quarto e fala assim, minha filha, se você não resolver isso dentro de você, eu não vou mais deixar você pregar, porque isso está virando uma tortura para você. Porque eu tinha todos aqueles rituais que se eu não cumprisse, eu achava que alguma coisa estava errada. E quando eu ia pregar, no final, se eu sentia que teve uma boa recepção, que as pessoas acolheram a mensagem, eu falava assim, não, então foi porque eu fiz tudo certinho antes. Se eu saísse daquele dia, porque quem ministra sabe que tem dia que é assim, né? Que parece que ninguém pegou nada, que a igreja estava dispersa, que o pessoal estava bocejando, que tinha gente dormindo. Eu falava, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa errada. Eu não orei o suficiente. Não foi a hora da madrugada que eu tinha que estar acordada. Aquilo virava um peso para mim, porque eu falava, o que eu tenho que fazer para que Deus possa agir? E se acontecesse assim, naquela semana, eu discuti com alguém, falei mais alto com alguém, agi de um jeito que eu sabia que eu não devia agir, aí então que eu falava, não, outra pessoa vai ter que ministrar, porque essa semana não tem condições de estar no altar, não tem condições de estar fazendo isso, porque eu agi de uma maneira muito equivocada, porque eu levantei minha voz, porque eu não respeitei os meus pais, porque eu falei de um jeito que eu não devia, então não pode ser eu pregando, vai ter que ser outra pessoa. E aquilo me consumia. Até que um dia eu fui entendendo, um dia caiu a ficha assim para mim, de que nem nas minhas melhores semanas, nem nos meus melhores momentos, eu era capaz de, por mim mesma, merecer carregar uma mensagem tão preciosa como essa que é a palavra de Deus. Não importa se a minha semana foi assim, que eu olhei para mim e falei assim, pô, legal, essa semana, né, eu acho que eu me dou um 8. Essa semana eu me dou um 8, porque eu acho que eu fui bem. Não importa se eu me dei uma nota melhor, se eu me dei um 0, porque 10 a gente não se dá nunca, né? A gente se conhece melhor do que todo mundo, a gente sabe que se for na nossa própria justiça humana, não dá. Um dia eu entendi que é sempre, sempre, sempre pela graça. É sempre pela graça. E quando eu entendi isso, né, um conceito que muitas pessoas vão distorpar. Então, quando eu entendo a graça de Deus, isso é justificativa para eu pecar. Quando eu entendo a graça de Deus, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque Deus vai me perdoar. Muito pelo contrário, assim, eu acho que sempre que a gente fala da graça de Deus, a gente precisa deixar muito claro que qualquer conceito de graça de Deus que te torne mais confortável com o seu pecado
não é a graça de Deus. Você não está entendendo nada. Porque a graça de Deus é exatamente o oposto. Quando você entende a graça de Deus, você não se torna mais confortável com o pecado. Muito pelo contrário, Paulo disse que a força do pecado é a lei. Quando a gente vive essa vida religiosa, que o peso está sobre os meus ombros, essa é a força do pecado. Sabe por quê? Porque quando está no meu ombro, eu sei que mais cedo ou mais tarde eu desisto de tentar, porque eu não consigo ser boa o suficiente, eu tenho essa consciência. Sem Cristo eu não sou. Então aquilo vai me afastando de Deus, porque eu começo a não querer orar, eu começo a não querer buscar, porque eu agi desse jeito errado, porque eu não sou boa o suficiente, porque fulano é muito espiritual, porque fulano ora muito, porque fulano jejua muito, e porque eu não consigo fazer isso direito, e aquilo vai me afastando de Deus. Quando o oposto disso é quando eu entendo a graça, eu entendo que Deus já se aproximou de mim. E não importa nas minhas melhores ou piores semanas, Ele continua querendo se aproximar de mim. E à medida que eu me aproximo dEle, à medida que eu passo a estar mais perto dEle, eu começo a ser mais parecida com Ele. Eu não acredito num cristianismo que não provoque em nós transformação. Eu não acredito num cristianismo que não muda a gente de dentro para fora. Porque quando a graça, a gente tem esse conhecimento, o que acontece é que a gente começa a estar mais confortável na presença de Deus. O nosso ministério não passa a ser mais um peso. A gente começa a desfrutar daquilo. Se eu não me engano, foi Max Lucado quem escreveu num livro que eu gosto muito. Ele diz assim, é de fato um dia maravilhoso quando a gente para de trabalhar para Deus e a gente começa a trabalhar com Deus. E foi exatamente isso que o conceito, esse entendimento da graça de Deus mudou na minha vida. Eu não fazia mais para Ele como se Ele está lá, eu estou aqui e eu tenho que oferecer algo que para Ele seja agradável. E não importa o quanto eu faço, eu nunca saía satisfeita, porque eu não consigo fazer isso sozinha. Então, quando eu entendi essa graça, eu entendi que não é mais Deus aqui e eu aqui. O conceito da graça me ajuda a entender que somos nós assim. Deus em mim e eu em Deus, e a gente trabalhando, e Ele trabalhando por meio de mim, e fazendo a sua obra por meio de mim, e isso me traz mais acesso, liberdade na presença do Pai. Se eu tenho um dívida com alguém, eu não vou me sentir confortável na presença dessa pessoa. Eu vou estar sempre, né, se eu tivesse alguém aqui que eu tivesse devendo dinheiro, eu ia estar dando essa aula pensando assim, meu Deus do céu, que vergonha, porque eu não posso estar falando sobre isso, estou fazendo uma coisa horrorosa. Aquilo vai me deixando com peso, com culpa. E muitas vezes tem pessoas que se relacionam com Deus a vida inteira, com esse peso, com esse jugo, com esse conceito de culpa sobre si, e nunca conseguem desfrutar de uma liberdade plena na presença do Pai. E quando a gente não entende a graça, não importa o quão bom você seja, sempre vai haver uma culpa, porque nenhum de nós é bom o suficiente. Quando a gente entende a graça, a gente começa a entender que Ele fez tudo, e eu só desfruto dessa presença, e Ele me aceita. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós somos um. Eu estou nele e Ele está em mim. Assim como Jesus falou que Ele era um com o Pai, assim somos nós também. E Jesus orou por isso. Ele falou que Ele seja um, assim como eu sou um contigo. Né? Então, a gente também pode ser um com Deus. A gente precisa entender que hoje o Espírito Santo não está mais lá distante e a gente aqui oferecendo um culto ao Deus longe. A um Deus onde tem um véu que nos separa, onde tem rituais que eu preciso cumprir para ser aceita, onde tem tradições e tantas coisas que eu preciso fazer. Não. É um Deus que está em mim. E aí, eu não oro mais por uma ministração porque eu preciso orar. Porque se aquilo é a quantidade de jejum, de oração que eu faço que vai definir o poder da ministração. Isso já não está mais na minha vida. Eu oro porque eu quero orar. Porque o meu coração anseia estar com Ele. Porque eu já entendi que todo poder flui dele. Que quem faz é Ele, que é Ele que libera a palavra, que é Ele que toca o coração das pessoas, que é Ele que cura. Isso não está em mim. Eu não tenho poder de fazer isso. A minha parte é entender quem eu sou nele, me dispor e todo o resto é Deus quem vai fazer. Não tem nada a ver comigo, né? Eu só me disponho e eu só vou crescendo nesse conhecimento do poder da palavra de Deus na nossa vida. Né? Então, a minha oração assim com essa matéria, o meu desejo é que a gente conheça mais, para que a gente cresça nesse entendimento, para que a gente consiga viver essa liberdade. A graça, ela traz liberdade. Não para a gente esquecer dos princípios, porque Deus é um Deus de princípios, Deus não quebra princípios, o que é errado continua sendo errado, o que é certo continua sendo certo, mas para que a gente tenha liberdade na presença. Liberdade, acesso a esse relacionamento com Deus, para que você entenda que o Pai, Ele anseia em ter você perto,
que ele deseja ter você perto e você não precisa se sentir culpado, você não precisa se chegar na presença do Pai trazendo uma culpa, um distanciamento. Você pode se chegar na presença do Pai sabendo que ele está querendo e que ele está amando ter você perto dele, porque não existe mais dívida sobre você. Olha que coisa extraordinária. Lá em Colossenses, né, Paulo explica isso assim com todas as letras, ele vai dizer que está em Colossenses 2, que o escrito de dívida que pesava contra nós, que nos era prejudicial, Cristo encravou na cruz, triunfando sobre eles na cruz, despojando de todo principado, de toda potestade. Cristo os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quando ele pegou toda a dívida que você tinha, toda a culpa que estava sobre os seus ombros, e ele levou para a cruz, ele encravou na cruz e ficou lá. A nossa dívida ficou na cruz. Então tem tudo a ver com ele. É tão interessante a gente pensar que sobre a lei, os melhores falharam, né? Mas sobre a graça existe salvação para qualquer um de nós, quando a gente rende a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, a gente entender a graça tem a ver com a gente entender o poder da cruz de Cristo e entender a mudança que isso trouxe no nosso relacionamento com Deus, entender a mudança que isso trouxe para a nossa vida, entender que hoje existe uma forma da gente se relacionar com Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu e preparou para nós na cruz, onde a gente simplesmente pode se chegar juntamente ao trono da graça para que a gente alcance misericórdia em tempo oportuno. Tudo isso é que a Bíblia fala sobre nós e a gente precisa entender isso. A gente precisa desfrutar disso. Mas para a gente só consegue desfrutar disso quando a gente consegue entender isso. É um versículo que me chama muita atenção, é quando Deus diz assim, o meu povo. E esse versículo, ele fica no meu coração porque eu quase sinto a dor de Deus, sabe? Quando ele diz isso. Porque eu não vejo Deus brigando, falando de maneira... Não, eu vejo Deus assim, com o coração apertado, dizendo, é o meu povo. O povo que eu amo, o povo que eu morri para salvar, o povo que eu fiz tudo, arquitetei tudo no universo para que eles soubessem o quanto eles são amados, o quanto eles são importantes, o quanto eu os desejo, o quanto eles são valorosos para mim. Tem perecido e não perece porque o inferno é muito poderoso, não perece porque o diabo está furioso, como algumas pessoas dizem, não perece porque Deus está pesando a mão, porque Deus não pesa a mão. Se ele pesasse a mão, ninguém sobreviveria, porque quem aguenta o peso da mão de Deus, ninguém aguentaria um negócio desse, né? Mas o meu povo que eu amo perece porque ele falta o conhecimento. Então, o povo de Deus tem perecido diante das adversidades, diante dos problemas da vida, porque não conhece. Então, que essa tragédia não venha acontecer com a gente, que a gente venha conhecer esse poder salvador da cruz e que a gente venha desfrutar e viver desse lugar que nos leva a uma completa dependência de Deus. Pelo menos é assim que eu vejo. Quanto mais eu entendo sobre a graça de Deus, mais dependente eu me torno de Deus. Mas eu entendo que sem a cruz de Cristo, a minha história não seria o que é, mas eu entendo que foi a cruz que mudou a minha vida, que mudou a minha realidade, que mudou a história da minha família, que mudou a história dos meus filhos, que mudou a minha vida por completo, porque há poder na cruz de Cristo. A gente precisa entender isso. E quando a gente entende, a gente se torna mais dependente dele. A gente consegue entender que tem tudo a ver com ele. A Bíblia diz lá em Êxodo, né, que era Moisés o homem mais humilde da terra. E esse versículo me choca muito, porque quem escreveu o Êxodo foi Moisés. E é uma coisa estranha alguém falar isso de si mesmo, né? Você já imaginou se eu chego aqui para você e falo assim, olha, os professores da Avance, todos são muito legais, assim, são muito gente boas. Mas a mais humilde de todas sou eu. Prazer, Fernanda, a professora mais humilde da Avance, que vocês vão ver. Não ia ser uma coisa esquisita, gente. Quem fala um negócio desse? Seria muito estranho. Porque eu fiquei assim, gente, Moisés, que negócio é esse? Quem escreve isso sobre si mesmo? Ah, Moisés era o homem mais humilde da terra. Mas sabe por que Moisés escreveu isso? Porque um dia eu entendi o conceito de humildade. Às vezes a gente confunde humildade com falsa modéstia. A gente fala assim, não, eu não faço bem algo que eu sei que Deus me chamou para fazer bem. Talvez você seja alguém que cante muito bem, que saiba fazer isso com muita facilidade. Não é o meu caso, mas talvez seja o seu. E aí você chegar e você falar assim, não, eu não canto muito bem, não sei direito o que eu estou fazendo. Isso não é humildade, isso é falsa modéstia, porque se você faz algo bem feito, é porque Deus te deu capacidade para fazer. Né? Ainda que a gente não precise ser arrogante e achar que a gente é o melhor de todos. Ah, Deus, eu canto melhor do que todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que humildade não tem a ver com falsa modéstia. A gente confunde muito isso. Humildade tem a ver com dependência. A gente se torna mais humilde
à medida que a gente depende de Deus. E é exatamente isso que Moisés estava dizendo. Quando Moisés disse assim, o homem mais humilde da terra, eu sou o homem mais humilde da terra, o que ele estava dizendo é, de toda a terra, o homem que mais depende de Deus sou eu. Sem Deus eu não faço nada, sem Deus eu não consigo nada, sem Deus eu não vou a lugar nenhum. Isso fica muito claro nas conversas registradas de Moisés com Deus. É um texto muito lindo da Bíblia para mim, onde Moisés tem uma conversa com Deus. E ele diz assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. É uma oração que eu já repeti muitas vezes na vida, já plagiei Moisés, porque eu creio que é algo que muda a nossa vida, assim, Deus, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Se a tua presença não for comigo, não me faça ir. Moisés estava dizendo que para ele, o que era mais importante do que tudo era a presença de Deus. Ele não queria a terra, ele não queria a promessa, ele não queria caminhar, ele não queria ser o líder do povo se ele não tivesse a presença. Se ele não tivesse a presença, ele não queria nada, ele não queria se mover. Ele não queria alcançar lugar nenhum sem essa presença. Então, essa presença faz total diferença na nossa vida. A presença de Deus, ela muda tudo. Então, quando a gente precisa entender esse lugar de dependência em Deus. É igual quando a gente está entrando no rio ou no mar, não sei se você já teve essa experiência, de quando você entra, né, a água tá assim, no seu pé, você tá na praia, que a praia de Maricá é muito braba, né? Agora tá feito um lagomar bonito, o povo daqui tá vendo. Você consegue ter uma piscina ali bem limpinha para você tomar banho, mas geralmente o mar daqui é violento. Aí você bota só o pezinho ali, você vê aquela espuma vindo, a espuma chegando no seu pé, você tem controle na espuma, no pé. A espuma vem, o mar pode estar bravo, mas quando a água está no seu pé, você tem bastante controle. Se você for entrando e for se aprofundando, quando a água chega no joelho, você tem menos controle do que você tinha quando ela estava no pé. Mas você tem algum controle ainda. Quando a água chega na cintura, começa a diminuir o seu poder de controle, mas seu pé ainda está no chão. Você ainda tem algum controle sobre a situação. Quando, né, a água chega até o pescoço, seu controle já diminuiu bastante, mas você ainda tem um certo direcionamento. Quando o seu pé não toca mais o chão, quando você deixa de alcançar o chão, não faz diferença se embaixo de você tem 1 metro, 2 metros, 30 metros de água. Porque o seu pé já não está no chão há tanto tempo, sabe? Já não está mais no seu controle há tanto tempo. Eu acho que a nossa caminhada com Deus, ela é assim também. A gente, à medida que a gente vai vivendo pela graça, a gente vai tirando o controle das nossas mãos e colocando o controle da nossa vida nas mãos de Deus. E às vezes a gente se vê diante de situações que, se eu continuasse pensando do jeito que eu pensava, que era na força do meu braço, eu não teria feito nada do que eu tenho feito, porque eu não dou conta. Eu preciso entender que é pela graça. É a graça de Jesus que me permite, é a graça de Jesus que me possibilita. E já não está no meu controle há tanto tempo. Que não importa se diante de mim tem 1 metro, 30 metros, o quão profundo Deus está me convidando a ir, porque já não está no meu poder, já não está na minha mão há tanto tempo o controle do que está acontecendo, que tem sido pela graça. E aí eu começo a ir a águas mais fundas. Eu começo a ir a lugares mais fundos. E eu creio que Deus está sempre nos convidando a ir a águas mais profundas. E também quando a gente faz a avança, sabe? Você que está ouvindo a aula, cada aula é um convite de Deus para que você vá a águas mais profundas. E é tão interessante que os discípulos, quando Jesus falou, né, da pesca maravilhosa, vocês estão conhecidos, ele diz assim, vou levar vocês a águas profundas, lugares que vocês ainda não conhecem. Só que ele estava falando para pescador. Era gente que conhecia o mar, era gente que já estava lá há tanto tempo. E às vezes a gente já caminha com Deus há tanto tempo. Não importa quanto tempo a gente já caminha com Deus, sempre há águas mais profundas. Sempre há lugares mais profundos em Deus para a gente viver o sobrenatural. Uma experiência assim também que eu me lembro que me fala muito sobre esse controle. Eu lembro que uma vez a gente estava numa fazenda com alguns amigos e lá tinha uma tirolesa. E eu não sou uma pessoa muito aventureira, sabe? Nada disso me atrai, a verdade é essa. Só subir na montanha naquele carro fechado já foi um horror pra mim. Falei, ai meu Deus do céu, mas é aquelas coisas que você faz, porque você tá com um amigo, todo mundo tá fazendo, você não quer ser estraga prazer, e você vai fazer também. Mas não é nada que me atraia. Eu gosto mesmo de ficar na piscina, sombra, água fresca, bebendo papo, batendo um papo, comendo alguma coisa. Mas eu fui. Quando eu cheguei na tirolesa, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tava com a cabeça? Não gosto dessas coisas. Eu falei, não, vou ter que ir. Vou ter que ir, já tô aqui, vou ter que descer por esse lugar, né? Aí eu me lembro que eu falei assim, não, quero ser logo na frente para acabar com a tortura de uma vez. Com a primeira oportunidade que tiver, eu vou. E eu lembro que tinha a tirolesa era no alto da montanha.
e só tinha árvore. Era uma tirolesa que era assim, tinha um deck de madeira desse tamanho, quadradinho desse tamanho, uma corda pro meio das árvores. Você não via mais nada, era uma vista completamente fechada. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer esse negócio. Eu tô aqui. Aí amarra, quando amarra a corda, assim, o cara te prepara, te dá o ok, você vai descendo uma escadinha. E aí, quando, né, eu botei um pé no chão, eu fui sentindo que a escada estava acabando e uma hora meu pé não ia mais pro chão. Falei, vou ter que ir, já tô aqui, não tem volta. E eu fui. E eu me lembro que quando, assim, eu saltei, a montanha estava com a vista muito fechada, porque tinha muita árvore. De repente as árvores acabam e abre aquela paisagem maravilhosa, maravilhosa. Você começa a ver o céu, a ter a vista lá de cima. E eu lembro de ficar assim, uau, meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda! E eu lembro que eu cheguei lá embaixo e a primeira coisa que eu pensei foi, gente, viver pela fé é exatamente assim. Que Deus vai falando com a gente todas as coisas, né? Falei, viver pela fé, a gente começa com Deus meio inseguro, dá um passo, mas a gente quer o controle, não quer largar a escada, a gente quer que o nosso pé esteja tocando o chão, a gente quer ter aquele controle na nossa mão. E Deus está nos dizendo, pula, salta, vai, se lança, acredita. E quando você escolhe se lançar na vida que Deus tem para você, a princípio você não vê nada não, sabe? A paisagem ainda é fechada, ainda só tem galho, só tem árvore. Você não está vendo o que está diante de você. E de repente, as coisas se abrem, você começa a contemplar o sobrenatural de Deus na sua vida. Assim, eu creio que é assim que Deus nos chama para viver, sabe? Então não tenha medo de largar o deck, não tenha medo de tirar o seu pé do chão, não tenha medo de ir a lugares com Deus, aonde você não tem controle. Quando você se lança que o seu pé não toca mais o chão, você não tem a opção de voltar, você não tem a opção de subir, você só contempla, só curte a viagem, você só olha para a natureza e você só enxerga a mão de Deus e conta com a misericórdia e com a graça dele em todo o tempo. E a Bíblia diz por 4 vezes, ela repete, o meu justo viverá pela fé. Então, 4 vezes, gente, a mesma frase, ele queria muito que a gente se atentasse a isso. Deus nos chama para viver pela fé. E a vida de fé é uma vida de dependência de Deus. E a gente só consegue se lançar quando a gente entende a graça. Porque entender a graça é entender o amor de Deus por nós. Se a gente fica com receio, mas o que vai acontecer? O que está me esperando lá na frente? Eu não sei. Eu não sei o meu amanhã. Eu não sei o seu amanhã. Não sei o que está esperando a cada um de nós. Não sei que tipos de problema, que tipo de maravilha a gente vai desfrutar ali na frente. Mas uma coisa eu sei. Meu pai está cuidando do meu amanhã. Deus sabe o que está lá no meu amanhã. Ele já foi no meu amanhã. E ele já está cuidando de mim lá no meu amanhã. Então, eu posso desfrutar da jornada. Eu posso me lançar. Não estou sabendo para onde eu estou indo. Não estou sabendo que tipo de vista eu vou ter. Mas eu sei que o amor de Deus, o amor do Pai, ele é por mim. E se ele é por mim, a Bíblia não diz que ele era por mim. A Bíblia não diz que ele foi por mim. A Bíblia não diz que ele teria sido por mim. Se eu fosse uma pessoa melhor, se eu tivesse acertado mais, se eu tivesse acertado menos, ele teria sido por mim. Não. A Bíblia diz que ele é por mim. Hoje, no tempo presente, agora. Deus é por mim. Ele é pela minha causa, ele é pela minha família, ele é pelo meu futuro, ele é pelo meu presente, ele é aquele que está no meu passado, ele é aquele que me envolve de maneira total e completa. E quando eu conheço essa graça, eu me lanço porque eu confio que eu não sei o que está ali na frente, mas eu sei que o meu Pai está cuidando de mim. Eu lembro também, as experiências eu creio que falam muito com a gente, sabe? E eu tenho muito desejo para que você tenha experiências com Deus também, no seu dia a dia, né? Curtindo com os amigos, num passeio, lavando louça, cortando grama, fazendo o que você faz no seu dia a dia. Que Deus comece a se revelar a você, sabe? Que se uma borboleta passar na sua frente, você fale, uau, Deus, que lindo, o que você está querendo me ensinar? O que você está querendo falar comigo, sabe? O que você está querendo aquecer no meu coração? Que seja tão íntima a sua amizade com Deus a ponto de você ter essas experiências com Ele. E isso só é possível quando a gente entende a graça. Quando a gente não entende a graça, a gente fala assim, Deus não está se portando com isso, não. Eu estou aqui, curtindo com os amigos. Deus está interessado nisso? Deus está interessado quando eu estou fazendo coisas úteis. Deus quer falar comigo quando eu estou orando, quando eu estou jejuando tanto tempo, quando eu estou cumprindo os protocolos. Aí Deus está interessado na minha vida. Hoje eu estou aqui no lazer. Deus já está falando, essa folga aí está demorando muito, hein, minha filha? Vamos voltar para cá para você se aprumar.
Gente, Deus não é assim. A Bíblia diz, reconhece-o em todos os seus caminhos. E esse versículo, ele fala para mim, ele bate exatamente desse jeito. Filha, cada passo que você der, onde você for, sabe que eu tô aqui e eu tô curtindo estar aqui. É igual quando quem é mãe talvez vai me entender quem é pai. Quando você vai na apresentação de escola de filho, pode ser a coisa mais chata do mundo para qualquer outra pessoa, mas você quer estar ali porque seu filho ensaiou aquela coreografia, porque ele fez aquele projeto da feira de ciências, que pode estar colado tudo torto, que pode estar tudo pintado para o lado de fora, mas você nem liga, você tira 500 fotos, você enche o grupo da família, ninguém quer ver aquilo, mas você nem liga, porque você quer mostrar. Você quer que as pessoas vejam que coisa linda que o seu filho fez, ainda que só você esteja interessado naquilo. Você sabia que Deus é esse tipo de pai com a gente? Ele é aquele pai que quer participar da nossa vida, que quer participar da nossa história, que quer participar do nosso dia a dia, que quer que enquanto você está tendo um dia de lazer, ele fale, epa, filha, aqui, eu tô aqui, preste atenção. Eu tenho tantas histórias assim com Deus que me impressionam, sabe? Eu me lembro de uma vez, isso aconteceu tem um tempo já. O pessoal de Parque Fluminense, o pastor estava até com a gente. Pastor Josemar, Verinho, Luquinhas, a Lelê, a gente estava viajando juntos. E eu me lembro que a gente estava num passeio de lancha, muito legal. E a gente estava curtindo o dia, mas o dia começou meio nublado. E aquele dia eu não estava muito bem, porque eu estava numa fase assim que eu estava terminando a faculdade, preocupada com o estágio, com algumas questões na vida que estavam assim me deixando preocupada. Ia começar um ano e eu tinha que resolver muita coisa, as portas não estavam muito se abrindo para mim, e eu estava preocupada. E quando acordou o dia estava muito nublado. Eu não sei se você já teve aquele dia que você não tá bem, você reclama de tudo. E eu me lembro, esse dia me marcou tanto, que eu me lembro de acordar assim, poxa vida, Deus, quando que eu vou voltar para essa ilha para poder fazer um passeio de barco? O senhor sabe que eu amo passear de barco. No dia que eu tô aqui, não sei nem quando eu vou poder voltar. Um dia feio desse, tudo nublado. Ah, brincadeira. Você já teve uma experiência assim com Deus, gente? Não é falta de respeito, não, tá? É intimidade. Intimidade a gente conversa com ele sobre tudo. Acorda, vai conversando com ele, dorme falando com ele. Tá chato, sendo chata com ele. Você tá com ele, o negócio é você tá com ele. E acordei reclamando a beça. Aí quando a gente foi passear no barco, tava todo mundo brincando, conversando, rindo. A comunhão tava um dia muito agradável. E aí eu me lembro que a gente começou e eu viajei. Teve uma hora que eu viajei e comecei a olhar pra praia. E eu comecei a cantar aquela música na cabeça. Não sei se você já lembra dela, uma música antiga do Ministério Apacentar, mas eu lembro até hoje que eu comecei a cantar essa música e conversar com Deus na minha cabeça. Aquela música, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão vai me alcançar. Eu comecei a cantar e falei, tá bom, o dia tá cinza, então vamos declarar sobre o dia cinza, né? Que se a tempestade me alcançar, Deus está comigo, Deus está com a gente, vai dar tudo certo. E aí eu tava assim, de repente, gente, o meu sonho, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu amo a vida marinha, assim. Durante um tempo eu até pensei em fazer biologia marinha. Não combinaria comigo, mas é porque eu amo, assim, baleia. E nunca consegui assistir o show aqui no Brasil. A gente não tem também. Eu também, às vezes, tenho restrição, que eu fico com pena das baleias lá no tanque, presas, né, nos parques. Mas eu sempre achei lindo, assim, o show das baleias quando a gente vê na televisão, quando a gente vê em documentário. Gente, eu não tô brincando. Eu tava olhando pro mar, de repente, vi uma coisa se mexendo na água. Falei assim, gente, eu vi uma baleia! Aí o cara que tava dirigindo, pilotando o barco pra gente, falou assim, não tem baleia aqui não. Aqui não tem baleia, não foi baleia, foi um tubarão. Falei, meu Deus, acabou meu passeio, que eu não piso mais nessa água. Eu não vou descer desse barco, deixa ele lá e eu fico aqui. Tá bom, tá chovendo mesmo, o dia tá feio. Gente, de repente, o barco, ele chegou pertinho do barco. E não era tubarão, era baleia. E eu acho lindo orca. Sempre achei. Acho que eu ouvi muito Free Willy quando eu era criança. Eu sempre fui apaixonada por orca. Eu acho orca uma das coisas mais lindas do mundo. Uma família de orca cercou o nosso barco. E eles começaram a fazer aquelas coisas de parque, assim. Começaram a nadar. Virava a barriga para baixo. Passava embaixo do barco. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Mais lindas da minha vida. E eu lembro de pensar assim, Deus, às vezes a gente reclama tanto dos dias cinzas, a gente reclama tanto dos momentos que não estão legais na nossa vida do jeito que a gente acha que a gente gostaria que tivesse. Mas nos dias mais cinzas, Deus, ele se manifesta, sabe? Às vezes, naquele dia que a gente reclamou, eu acordei reclamando porque eu queria um dia de sol, eu queria curtir, eu queria praia, eu queria voltar toda queimada, a gente é mais nova, tem essa doideira, quer ficar
torrada até a gente estar ardendo toda. Mas não foi aquilo que Deus preparou para mim. Mas naquele momento eu não tinha entendido que o que Deus tinha preparado para mim era algo muito melhor. Algo que eu ia ter uma experiência única naquele dia. E eu fiquei pensando, Deus, quando a gente entende a tua graça, é exatamente assim. Porque nos dias cinzas da nossa vida, nos tempos de tempestade, nos dias difíceis ou nos dias bons, a gente entende que Deus está presente e Ele é capaz de tirar as nossas maiores experiências de vida dos nossos dias mais cinzas, dos nossos dias mais sombrios. Então, viver, gente, com essa graça de Deus, é viver tendo essas experiências. É ter Deus falando com você no trânsito, é ter Deus falando com você no ônibus, é ter Deus falando com você no chuveiro, é ter Deus falando com você enquanto você está preparando a comida para os seus filhos. Eu estava vendo o testemunho daquela música Canção do Apocalipse, não sei se vocês cantam na igreja de vocês, uma canção já um pouco antiga, né? Já tem um tempo que ela foi lançada, mas eu estava vendo o testemunho, porque eu estava naquele momento bem mãe, sabe? Eu tenho um bebê de 10 meses, um filho de 3 anos, e às vezes a maternidade ela consome muito a gente, né? Talvez você tenha filha e sabe do que eu tô falando. E às vezes a nossa rotina fica puxada naquilo e eu falo, poxa Deus, eu não consigo nem fazer mais as coisas que eu fazia. E eu tava ouvindo o testemunho dessa música, e ela conta que essa música foi escrita por uma mãe. Enquanto ela fazia um filho dormir, estava preparando o macarrão do outro filho no fogão e tendo essas crises de que, meu Deus, eu já não consigo produzir o que eu produzia, eu não consigo fazer o que eu fazia. E essa mãe começou a cantarolar uma canção para o seu filho dormir. E essa canção virou a canção do Apocalipse. Você imagina isso? Uma canção que foi, acho que rodou o mundo inteiro, gravada em muitas línguas, inclusive no português. E uma canção poderosa que fala sobre Jesus, fala sobre a grandeza de Jesus. E de uma tarde, uma mãe preparando o macarrão, colocando um filho para dormir, Deus deu para ela uma canção que tocou o coração do mundo. Gente, esse é o nosso Deus, sabe? Esse é o Deus que a gente serve. Então, o que eu desejo, assim, que a gente entenda nessa matéria, é que você tire o seu coração da religiosidade, que você não viva uma vida de tradições, que você não fique presa a pode, faz, não faz, eu devo, não devo. Que você se lance num relacionamento tão real, tão vivo, tão particular com Deus, a ponto de você ter experiências com Ele no seu dia a dia e a ponto de você compreender enquanto Deus é grande, enquanto Ele é capaz de cuidar bem de nós, né? Tem um microfone vazando aí, ó, gente, não sei de quem é. Não sei se está atrapalhando aí as outras pessoas, mas tem um barulhinho aí acontecendo em algum lugar. Mas, enfim, gente, a gente vai estar conversando sobre isso. Aí, basicamente dessa forma. Eu quero me colocar totalmente à disposição de vocês. Se eu puder ajudar de algum jeito, se eu puder ser útil, se eu puder compartilhar com vocês qualquer coisa, eu quero dizer que eu estou à disposição. O meu telefone está... o pessoal deu a referência, ó, Lucas 18:9. Agora que eu vi aqui o chat, gente. Então, quem quiser entrar lá para ler sobre aquela passagem de Jesus do religioso, né? Então, quem quiser ler depois, alguém compartilhou a referência. É muito bom, uma leitura muito boa. Então, gente, a gente vai estar conversando sobre isso. E eu anseio para que você tenha um relacionamento leve com Deus, um relacionamento genuíno, que Deus faça parte do seu dia a dia, que você não viva uma vida religiosa, não viva uma vida de tradições, que você viva um relacionamento real, pessoal, particular, íntimo com Deus, que você seja completamente realizada em Deus, que você busque sempre a sua satisfação em Deus, para que você não seja escravo da opinião das pessoas, para que você não seja escravo de aceitação, para que você não viva competindo com os outros. A graça de Deus, ela nos nivela. E quando esse entendimento está em você, não importa se tem alguém competindo do seu lado, você já não está mais, porque você entende que em Cristo ninguém está aqui, outro está aqui. O fulano de tal, muito espiritual, ele está aqui, eu estou aqui. O pastor está aqui, eu estou aqui. Não. Com Cristo, nós não somos nada. Em Cristo, nós somos tudo, nós temos todas as coisas, nós somos filhos de Deus, aceitos, amados. Temos um lugar seguro, temos um lugar garantido no coração do Pai. E a gente pode simplesmente desfrutar desse relacionamento, desfrutar da jornada com Deus de uma maneira leve, com coração leve, com coração cheio das motivações, dos anseios, dos desígnios, dos propósitos de Deus. A gente não quer mais guerra com ninguém, a gente não busca mais os nossos interesses, a gente não vive ofendido, a gente não vive ressentido, porque a gente sabe o lugar que a gente está firmado e isso nos coloca nessa posição de descanso. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai estar tratando.
hoje no final da aula, né, como também para a gente poder ter mais acesso, mais conversa, quem quiser, eu vou até deixar um tempinho para vocês, nossa aula vai até 8h40, mas eu queria deixar para vocês algo que eu fiz segunda-feira, que eu achei bem legal também. Se você quiser, se você tiver disponibilidade, não é uma obrigação, só se for possível, por isso até que eu quero deixar no tempo da aula, porque eu sei que a nossa vida fica muito corrida, às vezes é o tempo que a gente separa, mas que você, se você tiver 2 versículos, eu queria 2 versículos sobre a graça, que falem com você, se você tem, ou se você vai procurar no Google, né? Não sei, mas 2 versículos sobre a graça que tocam seu coração, que também expõe para você esse amor de Deus, esse favor de Deus, essa aceitação de Deus na sua vida, esse desejo de Deus de ser íntimo de você. Né? Se você tiver 2 versículos e você puder me mandar no pessoal, no particular, eu vou ficar muito feliz de receber, né? de ouvir o versículo que toca em você, que toca no seu coração. Eu queria deixar esses minutinhos finais da aula para você ter liberdade de fazer isso sem atrapalhar a sua rotina aí na sua casa. Se você puder folhear a Bíblia, fazer um passeio, que você tenha um momento assim de intimidade com Deus, sabe? De comunhão com Deus. Que seja um tempo onde você separe esses minutinhos pequenos, porque Deus não está contando hora quando a gente está na presença dele, sabe? Ele não está preocupado com o tempo, é mais que o seu coração esteja só voltado para ele, que você passeie pela sua Bíblia e que algo que te desperte. Se você quiser compartilhar comigo, eu vou ficar muito feliz de receber, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma coisa que queira falar? Alguma coisa que queira perguntar, que queira acrescentar? Não? Tudo certo? Também, caso Boa você... noite. Boa noite. Oi, professora. Meu nome é Paulo César, eu sou o 1º ano lá de Jacarepaguá e segunda-feira eu trabalhei, não pude assistir a aula. E hoje também eu estava assistindo o início da aula trabalhando, então, mas eu estava aqui ligado na palestra, na aula em si, e agradecendo a Deus assim, em cada instante por cada palavra colocada, porque a graça é algo assim muito tremendo que o nosso coração consegue alcançar de verdade, né? O que Deus fez por nós. A palavra de Deus vai dizer que, sendo nós mortos, né, em nossos pecados, sendo Deus vida, nós éramos inimigos de Deus e Ele, com seu amor tremendo, como dizem, com a graça que emanou do coração de Deus, né, para salvar o homem. Olha, alguém que está perdido, sem horizonte, sem direção, a gente não sabe onde botar a mão. E Deus vem e se estende assim, de uma maneira amorosa, né, por nós. Eu sinto muito feliz de poder estar participando desse segundo período. Hoje, geralmente eu vou assistir as aulas segundas, mas eu creio que seja com a senhora também. Agradeço a Deus por esse instante e por cada irmão que está aí presente. Os irmãos possam, nas orações, lembrar de nós, Paulo César, fazer igual Moisés, extremamente humilde, carecendo dessa graça do Senhor. Amém? Deus abençoe, obrigado pelo carinho. De paz. Muito legal, Paulo César. Gostei muito da sua colocação, sabe? Você trouxe até, me lembrou de um versículo muito lindo, que a Bíblia diz que nós estávamos mortos, né, em nossos delitos e pecados, e Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, né? Então, essa colocação sua trouxe essa verdade também ao nosso coração. Se quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos sujos, quando nós estávamos no lamaçal de pecado, Cristo deu a sua vida por nós. Quanto mais agora que Ele nos lavou, que Ele nos limpou, que Ele nos fez seus filhos, que Ele nos fez a sua família. A Bíblia diz, olha como é grande o amor de Deus, né? A Bíblia diz que Jesus não é mais o Filho unigênito, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, porque Ele nos fez a sua família, nos fez os seus filhos. Então, muito legal, Paulo César. Prazer em te conhecer, seja muito bem-vindo. Segunda-feira eu estou dando aula também, né? E aí, quando não der, vem aqui. A nossa vida é assim mesmo. A gente está trabalhando, a gente está com tanta coisa para resolver, né? Não sei se aí vocês estão vendo meus filhos também lá na sala brincando com o pai. A gente vai no meio do nosso dia a dia, da nossa correria, mas fazendo aquilo que Deus nos chama para fazer e com o coração aberto para Ele. E Ele sempre dá um jeito de falar com a gente. Isso é muito legal mesmo. Obrigada pela sua colocação, gostei muito. E um prazer te conhecer, né? Como eu falei no início, não sei se você estava na aula, eu tô achando que a tecnologia, às vezes, quando a gente viu que ia passar para Zoom, a gente fala, mas vai perder tanta coisa, tão gostosa a comunhão. E, de fato, tem coisas que é o presencial que nos possibilita, mas também existem coisas que a gente só consegue acessar pelo Zoom, né? Que é ter acesso a pessoas de outra cidade. A gente está aqui tudo tão pertinho. Tem gente aqui de Maricá, de Parque Fluminense, de Jacarepaguá, várias cidades, né? Vários bairros representados aí distantes, mas a gente consegue estar junto
Então, eu creio que Deus tem propósito em todas as coisas. Essa comunhão é muito gostosa e eu tenho certeza que é propósito de Deus também, para que a gente consiga viver isso, né? E conhecer pessoas assim de outros lugares, de outras igrejas, que são nossos irmãos também, e a gente consegue ter acesso a essas pessoas. Isso é muito bom. Legal. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Quer acrescentar para a gente encerrar? Rosângela. Rosângela, Oi, Rosângela, fica à vontade. boa noite. Eu sou da Igreja Nova Vida de Bom Sucesso. Segunda, eu também, igual o irmão, não pude estar na aula. Aí hoje eu estou aqui, né? Me alimentando dessa palavra maravilhosa, né? Que é a graça de Deus. E assim, realmente nós não merecemos, né? Este amor de Deus incondicional na nossa vida, mas Ele tem esse amor por nós. E a cada vez mais a gente vai aprendendo sobre a graça, né, de Deus. Eu estou glorificando a Deus por isso, esse aprendizado, né, que às vezes a gente acha que sabe, mas na realidade tem muita coisa para aprender. E eu agradeço muito a Deus por esse momento. Não consegui segunda, mas hoje eu estou aqui. Ótimo, né? Essa também a questão do Zoom dá essa possibilidade, né, da gente ter mais dias. Agora a escola está se organizando desse jeito. Eu acho que provavelmente ficou melhor para vocês, que dá mais opção de vocês encaixarem também, né, de vocês estarem participando de alguma forma. Muito legal. A Igreja de Bom Sucesso também é representada aqui hoje, né? Com carinho, assim, meus pais, eles eram da Igreja de Bom Sucesso, né? Então, sempre que fala de bom sucesso, na igreja é que eu... É o quê, Rosângela? Perdão, não te ouvi. Encontro de mulheres, eu lembro. Uma bênção. Verdade. Você é uma bênção. Verdade. Muito legal. Muito bom estar com vocês, né? A igreja é muito amada, assim. Pastor Josimar e Verinha, sensacionais. Pastor Carlos e Débora, lá de Bom Sucesso também. Muito bom. Tá conhecendo o pessoal que tá com eles sempre lá. Estou totalmente à disposição de vocês, viu, gente? Se eu puder ajudar e ser útil de qualquer forma, estou muito disponível. Prazer, Rosângela. Muito bom falar com você. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Se apresentar também para as pessoas? Só rapidinho, só para deixar, de repente chegou uma dúvida. Eu sou de Jacarepaguá do curso. Eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Senador Camará. Estou mais distante ainda, viu, professor? Mais longe, né? Embora inserido no reino, depois partido no reino. Que legal, assim, Paulo César, que vai mais longe do que a gente imagina, né? Vai em outras denominações, nossos irmãos também, que estão servindo em outro lugar. A internet também é linda, né, gente? Também é de Deus e tem como a gente tirar muito proveito dela. Só ela para nos possibilitar um encontro desse, né? A gente está tudo junto, apesar de tão separado. Muito bom também. Gente, muito legal estar aqui com vocês hoje, né? Quem puder me mandar os versículos, vou ficar feliz de receber, se der esse tempinho de você fazer. Vocês têm uma segunda aula muito legal também, com o Bispo André, né? Eu não sei se as crianças vão me permitir, mas se der, até eu queria assistir, tá ouvindo também. Segunda-feira eu não consegui, eu fui botar as crianças para dormir, mas eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida, abençoar muito sua vida. Então, fica ligadinho aí no horário para você não perder o segundo tempo de aula, que eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida, tá? Gente, Deus abençoe vocês. Professora, eu cheguei atrasada, eu não peguei qual é o nome dessa matéria. O nome dessa matéria é Fundamentos da Graça. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Nada. A gente vai estar falando sobre a graça de Deus, entendendo um pouquinho sobre essa nova aliança. E hoje foi uma aula bem de introdução para a gente introduzir o conteúdo, fazer essa aula mais livre. E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Foi? Então tá bom. Qualquer coisa eu tô disponível, tá, gente? Deus abençoe muito vocês. A gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente tá por aqui de novo. Um beijo, gente. Quem quiser me mandar lá no Zap, vou ficar feliz de receber, tá? Deus abençoe. Boa noite aí. Feliz dos pais, pros pais aí. Feliz dos pais, pros papais. Mandar para você hoje? Semana especial. Tchau, gente. Pode falar. Hoje, mandar para você hoje o versículo? Hoje que tem que te mandar? Se puder, se quiser, pode mandar. Mas também, se hoje ficar corrido, pode mandar ao longo da semana. A hora que der, a gente pode mandar, tá? Quando for tranquilo para vocês, que vocês tiverem mais tempo, estiverem confortáveis. Quem quiser mandar também, tá bom? Vai ser bom a gente ter essa troca por lá. Tchau, gente. Deus abençoe.
Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.